Aí. Já estamos ao vivo. Olha só, um monte de gente escrevendo aqui, ó. Lucélia de Sá, boa noite. Júlio Vitorino França, boa noite. Gisele Camargo, boa noite. O Júlio é meu amigo. Lucélia de Sá, boa noite. Foi a primeira que escreveu lá em cima. Às Boa noite 7h30. Peraí, vamos lá. Você não tá... Boa noite a todos. Hoje iremos falar com o... Deixa eu colocar você aqui, velho. Hoje iremos falar com Ariel Teodesco. É uma conversa sobre Aleister Crowley, Santo Anjo Guardião, e também, se der tempo, o tarô, né, do Aleister Crowley. Olá, boa noite, todo mundo. Como vão? Vocês estão bem? Isso aí, boa noite, Ariel. Então, Ariel, vamos lá. Para começar hoje, a gente vai falar sobre o Santo Anjo Guardião, é isso? Também vamos conversar um pouquinho sobre quem é ele, o Santo Anjo Guardião e o Santo Arcanjo Guardião, que eu acabei de descobrir, na verdade. Um pouquinho sobre Cabala também. Tá certo. Bom, para falar de tudo isso, a gente tem que começar com o Crowley. Bom, eu não sei quem está vendo aí a live, se alguém já conhece o Aleister Crowley. O Douglas entrou aqui também. Boa noite, Douglas. E aí, Douglas, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho do Crowley. O pessoal acha que o Crowley é do mal, né? Tem gente que acha que é, tem gente que não é. Eu acho que o Crowley, Ariel, eu acredito... Eu não sei se ele é realmente... Porque assim, ele influenciou muito o satanismo, mas não me parece que ele era satânico. Mas que ele estava acima... Eu diria que eu acredito que ele era um ateu. Interessante essa perspectiva. Porque o último conceito que eu vi de ateu era que o ateu não acredita em Deus, mas ele acredita em espíritos. Sério? Eu já vi essa explicação aí. Se isso for real, então acho que o Crowley era. Né? Encaixa bem. Para mim, o Crowley, ele era um magista, assim, incrível, um grande mago. Acontece que, até onde eu sei, né, é um mago que abusou da magia, né, mas quem sou eu para falar? Ele era extremamente inteligente, né, uma perspicácia e uma inteligência fascinante, e até onde eu sei, ele influenciou várias ordens, né, a Golden Dawn foi influenciada por ele, depois a Aston Argentum, os Telemitas foram criados depois do Livro da Lei, que ele trouxe... O Aston Argentum, eu vou falar dela, ele que criou, ele criou a Aston Argentum, Telema ele criou também. A Otto tem Entre Oriente também, né? A Otto, né? Otto, todas as ordens acho que são influenciadas, artistas também são influenciadas, o Raul Seixas, o próprio John Lennon, o Paulo Coelho, né? Jimmy Page, Paulo Coelho, Jimmy Page, todo esse pessoal aqui do Brasil. Tem muita gente, eu tenho até medo de falar um pouco do Crowley, que tem muita gente que sabe muito mais que eu, e se quiser depois conserta aí nos comentários. Fica à vontade. E tem uma turma aqui no Brasil que manja muito do Crowley, manja muito. Os Telemitas mesmo, né? Aqui é mais um bate-papo. Né? Tem um pessoal do Image, inclusive eu acabei de encontrar um material, uma caixa de Image que eu tenho aqui em casa, depois vou te mostrar, de CDs, né? Porque o que acontece com o Image, que eu cheguei a comentar, ele é uma ordem que não são monografias, são CDs que eles mandam para tua casa. Agora deve estar no streaming, né? Deve estar usando streaming. Sim. Aí você pega o CD, ouve a palestra e faz o ritual. Aí tem, eu acho que... Tem o ritual de banimento, tem o ritual da lua, Traneus, né? Nossa. Ritual venusiano, acho que eu tenho também. É um monte de ritual lá do Image. E pelo nome Magic, você já vê que são pessoas que gostam do Crowley, né? Ele já pega o nome do Crowley ali e põe, né? Se colocar com CK no final, se você pesquisar Magic, né? Com CK no final, no Google você vai encontrar só magia do Crowley. Exatamente. Bom, vamos lá comentando aí como é que foi a vida do Crowley para chegar no Santo Anjo Guardião. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1947. Né, 1875, 1947. Então, depois... que ele morreu nessa data. Se é que ele morreu nessa data, né? Se é que morreu nessa data. Então, eu estava falando outro dia com você sobre ele ter fraudado. Eu vou chegar aqui na biografia.
que ele fraudou a própria morte. Mas que acontece? Ele fraudou junto com o Fernando Pessoa. Ele estava junto com o Fernando Pessoa, ele frauda a própria morte dele em Portugal e reaparece 3 anos depois em Berlim. Olha ele apareceu isso. na Alemanha. No meio da Segunda Guerra Mundial, isso aí, né? Bom, vamos começar aqui, a gente vai chegar nessa parte. Beleza. Nasce em 1875. O pai e a mãe eram missionários, né, protestantes, então eles obrigavam ele a ler um capítulo da Bíblia por dia. Tem a filha deles, não, a filha dele, a irmã dele, nasceu, ficou viva por 5 horas e morreu. Sim. E ele pega o maior desprezo, né, sobre a morte, ele acha aquilo um absurdo, e aí ele não vai em nenhum velório ao longo da vida dele, só quando o pai dele morre que ele vai no velório. Parece que não foi no velório nem da mãe. Caramba. Deixa eu ver o que mais. Para alguém que consegue invocar, para alguém que consegue invocar os mortos, né, a necromancia com a facilidade que ele tinha para conversar com os espíritos, né, para quem ir no velório? Conversa com os caras em casa. Aí ele... Então, aí o que ele faz? Ele vai para a faculdade, depois fica mais velho, vai para a faculdade, aí ele muda o nome, porque o nome dele é Edward Alexander Crowley. Eduardo Alexander Crowley. E aí ele muda, ele muda para Aleister, que é ele deixa o nome, quer ver? Até anotei aqui, ó, de forma gaélica. Nossa, é uma língua releitura. celta, é uma língua celta. Então Aleister, ele pegou a ideia dos celtas ali. Que legal. É uma releitura do nome dele, então ele faz. Na verdade, pelo que eu entendi, ele queria fazer um pseudônimo porque ele queria ser poeta. Era um pseudônimo para virar escritor, não era nada a ver com magia. Com magia ainda. Ele ainda estava na faculdade, mexia lá com... Ele era fissurado por xadrez, alpinismo e poesia. E ali ele se descobre lá que na própria faculdade ele começa lá as experiências sexuais dele, que ele era bissexual, ficar com homem, mulher, cachorro, a gente pegava tudo lá, né? Teve um namorado e aí abandonou o namorado, porque ele era bissexual, né? Porque o namorado não gostava de magia. Então ele queria já naquela época juntar a magia com o sexo, né? Ele já queria juntar sexo com magia. Aí ele larga. Em 1896 ele tem uma experiência mística que é muito forte. Não explica qual é a experiência, mas 2 anos depois, em 1898, ele conhece um cara chamado Júlio Becker, que era um químico que estudava alquimia. Eles estavam conversando sobre alquimia e apresenta para ele uma outra pessoa que é o George Cecil Jones, né? Guarda esse nome, George Cecil Jones. E aí, que leva ele para Golden Dawn. Em 1898, ele é apadrinhado por esse George Cecil Jones, que leva ele para Golden Dawn e ele entra para Golden Dawn. Para as pessoas entenderem o que é Golden Dawn, né? Golden Dawn é aquela ordem criada pelo Samuel MacGregor Mathers, um juiz chamado William Will Scott, né? E o outro que é o William Wood. Esse William Wood ninguém fala nunca sobre ele, né? Mas é o Mathers ou o Scott. Vamos ver o que mais que eu anotei. Bom, como ele entra para essa ordem, para a Golden Dawn, ele estava num apartamento. Deixa eu pegar um pouco aqui. Eu acho que o Mathers vai ser até um assunto em comum também na hora de falar do SAG, porque ele é o tradutor da versão francesa do livro do Abramelin, né? Ah, é? Esses caras, eles estavam no renascer da magia naquela época, lá em 1800, era quando a magia estava ressurgindo, né? E a Golden Dawn estava no ápice. Aí, quando ele entra para Golden Dawn, o que acontece? O Mathers, ele tem um apartamento, ele tinha muita grana, o Mathers não, o Crowley, né? Ele tinha muita grana. E o que ele faz? No apartamento, ele tem dois quartos. Um ele pratica magia branca, outro magia negra, no mesmo apartamento. E ainda em 1899, ele já se muda para aquela mansão. Eu peguei o nome da mansão, Boleskine, Mansão Boleskine, no Lago Loch Ness, né, que tem até um monstro Loch Ness, o pessoal fala. Ele vai para a Escócia, compra a mansão. Essa mansão hoje, eu acho que ela é o cantor, o guitarrista acho que é o Jimmy Page, né, o guitarrista do Led Zeppelin, que parece que comprou essa mansão depois.
Tem que dar uma pesquisadinha, mas parece que tá com ele agora, essa mansão. Eu acho que o Led Zeppelin foi uma das bandas influenciadas também pela magia crowleyana, né? Também foi um dos caras que foi bem influenciado, com certeza. Isso é certeza. Beatles, Pink Floyd, tem um monte de banda que foi influenciada. Muitas bandas. Várias. Eu acho que o Pink Floyd, o Pink Floyd acho que foi também. Tem várias. Bom, aí ele vai morar nessa mansão em 1899. Em 1900 tem aquela cisão dentro da Golden Dawn. Essa cisão é a seguinte. Ele tava lá, o Mathers e o Will Scott. O Mathers não era um cara que tinha grana, pelo que eu entendi. E o Scott, ele era um juiz. E começou a ter aquele boato de que o Scott estava envolvido na Golden Dawn, tudo. Ele, para ele não sobrar para ele se afasta da Golden Dawn e deixa o Mathers cuidar. E o Mathers, ele era meio tirano, né? Ele queria fazer as coisas do jeito dele, não fez, ele expulsa da ordem. Então tinha esse caso aí lá do Mathers. E o pessoal começa a brigar e tem aquela cisão. No que tem a cisão, o Edward White, que cria o tarô da Golden Dawn, né? Inclusive esse tarô da Golden Dawn, eu vou falar depois, na outra parte eu falo dessa parte do tarô. Não, foi aqui em casa. Foi aí? Aqui em casa. Então, aí esse... Até que deixa eu deixar tocando aqui. Esse tarô da Golden Dawn, quem faz... O que acontece? O Mathers, ele mostrava um tarô e as anotações. O Edward White, ele pega e fala, não, a ordem precisa de um tarô, né? Vai lá e chama uma pessoa que é a Pamela, deixa eu ver o nome completo dela aqui, eu não sei nem se eu tenho. Putz, eu não vou ter aqui, não. Eu sei que é Pamela alguma coisa. A Pamela que faz o... não vou ter o nome, mas eu sei que o primeiro nome é Pamela. A Pamela pinta esse tarô pelo Edward White, né, que inclusive... Não é Pamela White, talvez? Não. White é o nome dele. É uma Pamela... É dele, né? White, né? Aqui, ó, esse aqui... esse aí, o que a gente chama de tarô universal, né? Eu também tenho ele. Inclusive, eu vou falar pro pessoal aqui do canal, que agora eu tô falando um monte de coisa, né? Misturando. Não, bate papo, vamos batendo papo aqui. Eu vou colocar um vídeo, eu acho que essa semana ou a próxima, com todas as imagens, todos os 78 arcanos do tarô. O vídeo vai ser só isso. Os 22 maiores, aí todos, né? Do White. Vou colocar tudo, fazer um vídeo disso. Se quiser, a gente pode fazer um vídeo junto, cara, que os arcanos maiores eu domino, vai ser legal ouvir de você os arcanos menores. Isso é bacana. Não, eu vou explicar, eu vou pôr só as imagens, vou pôr uma música, só vou pôr as imagens. Bom, voltando. Legal. O Mathers, o White, ele cria esse tarô acaba virando o tarô oficial da Golden Dawn, né? Porque até o momento, o que acontece? Todo ocultista faz tarô. Todos os ocultistas, lá atrás, por exemplo, o Eliphas Levi, que nem era da Golden Dawn, tem o tarô dele. Nossa, eu não sabia dessa, eu não sabia do tarô do Eliphas Levi. Tem? Que legal. Tem o tarô do Eliphas Levi, tem do Papus, né? O Papus tem o dele, o Stanislas de Guaitá tem o dele, o José Peladan tem o dele. E isso é básico em todas as ordens. Inclusive, tem uma ordem nos Estados Unidos, eu já estou viajando tudo aqui no negócio. Não, a gente vai pegando várias coisas. Não tem como fazer diferente. Tem uma ordem chamada... Eu conversei com eles, né? Não existia nem internet, eu mandei uma carta para os caras lá para os Estados Unidos. Não, eu mandei um e-mail, não tinha esse acesso de redes sociais. Eu mandei um e-mail para Builder of the Atom, que é os construtores do templo, e eles me mandaram um pacote para entrar para a ordem, só que eu não dominava inglês, eu acabei não entrando nessa ordem, que é muito parecido com a Rosa Cruz, só que você paga, né, tudo, eles mandam um tarô de White em branco e preto, e você pinta ele. Você faz um ritual, por exemplo, e pinta o seu tarô. Você só vai pintar, já está montado, vai ser desse jeito aí para você, né? E a ordem chama-se Builder of the Atom. Essa era uma prática que tinha também no Golden Dawn, inclusive, né? Eles tinham acesso, eles tinham que montar o tarô deles, né? Não era só pintar, era montar o tarô, né? Isso, então. E o do Builder of the Atom é o Paul Casey, o dono dessa ordem, é o criador, é o Paul Casey, que é um dos caras que escreve o Cabalion lá junto com o
William Walker Atkinson, a Que legal. Não sabia quem eram os outros iniciados. Voltando aqui, todos eles têm tarô, esses ocultistas têm tarô, e o Edward White falou, não, a ordem tem que ter um tarô, porque um tarô oficial, né? E aí criou um tarô, e aí vem o Crowley. Aí o Crowley ficou com ciúmes, porque o Edward White fez primeiro. E ele queria fazer um tarô para, assim, ele queria pegar o tarô do Edward White e corrigir ele. Uau. Ele queria corrigir, ele falou, não, esse tarô tá errado. Ele queria corrigir, e aí, é que era a última parte, mas a gente vai falar mais para frente de novo disso. Que é legal até você falar isso, que eu tô lembrando já de algumas coisas sobre o tarô do Crowley. Eu chamo de tarô do Crowley, mas ele chama de livro de Thoth, né? O tarô do Thoth. Isso, a gente vai falar disso aí. E a Freda Harris, que é aluna do Crowley, Freda Harris, que era aluna dele, que pinta o tarô. Legal. Um outro tarô, melhor, ele queria fazer um diferente, né? Ele queria corrigir o do Edward White, aí ela pega e fala, não, por que você não faz o seu? E ele cria um outro tarô totalmente diferente do White, e segundo um cara que chama Frater Goya, né? A gente vai falar mais para frente da parte do tarô, a gente vai falar. O Frater Goya, ele fala que o próprio Crowley está naquele tarô, ele está explicando a vida do Crowley naquele tarô ali. Que legal. O Crowley está nesse tarô, no tarô de Tó. Que legal. E entre uma lâmina e outra tem um portal. Aí já não sei, tem que dominar esse negócio. Eu sei assim, que o tarô do Crowley, ele é um dos que tem mais carregados de simbolismo, mais até do que o Rider-Waite. Mas a gente fala dele no final. Vamos voltar para a vida do Crowley. Então, aí o que acontece? Tem essa cisão onde teve essa cisão porque o Scott, voltando lá para Goldendal estava tendo a cisão porque o Scott, ele era um juiz, ele não queria o nome dele envolvido com nenhuma ordem, ele sai da ordem, o Mathers pega, o Mathers é meio tirano, e sai um monte de gente para criar uma cisão, né, um grupo dissidente da Goldendal. Que sai o Edward White, o Bram Stoker, aquele que escreve o Drácula, era da Goldendal, vai para essa dissidência. Se eu não estiver enganado, a Dion Fortune, acho que vai para lá também, né? Caramba, que legal. Essa galera toda aí. Dion Fortune era uma das maiores escritoras de cabala que tinha. De tudo, né? De tudo. Sério? Aí o que acontece? Aí o Crowley que ele quer? Ele quer entrar na ordem interna da Goldendal. Que é a Goldendal, ele queria entrar na parte interna. Ele vai nesses dissidentes e falou, eu quero ser iniciado, tudo. E os caras falam, não, você está ainda no primeiro ano, né? Você não sabe nada. Ele não consegue ser aceito pelos dissidentes. Ele vai atrás de quem? Do Mathers. Chegando no Mathers, o que ele faz? Ele compra o Mathers. Né? Que o Mathers era o cara sem dinheiro. Saiu o Scott, que era o juiz que tinha grana. Aí ele dá uma grana para o Mathers e o Mathers inicia ele em troca de dinheiro. Bom, até onde eu sei, também teve uma tarefa, né, do Crowley ter que entrar na dissidência da Golden Dawn para pegar documentos, né, pegar informações sigilosas e trazer para a dissidência Mathers. Fiquei sabendo disso no prefácio do livro dele, do Liber Null, né, da editora daqui de São Paulo. Então, aí, o que acontece? Aí teve esse lance aí que ele entrou, aí ele viaja o mundo inteiro, o mundo todo, né, isso de acho que até 1902, ficou uns 2 anos viajando o mundo inteiro, né? Tinha muita grana. Em 1902, ele tem uma briga lá com o Mathers, ele volta e parece que o Mathers estava roubando o dinheiro dele e também roubando artefatos, né, de magia do Crowley. Tem um rompimento com ele, e aí ele volta a viajar, ele briga com o Mathers, dizem que tem até brigas de magia, né? Um faz magia contra o outro. Em 1904, ele vai para o Cairo com uma outra mulher. Ele teve várias mulheres. Parece que ele teve muitas e muitas mulheres. Ele vai para o Cairo. Tem um outro detalhe, né, que eu comentei. Nesse próprio Instituto Image que eu assisti uma palestra de uma pessoa que entendia muito do Crowley. Era uma palestra só sobre o Crowley. Esse cara, eu cheguei a comentar com você, ele fazia parte de uma ordem que ele falou que ele era da Ordem Rosa Cruz da Austrália, né? Uma coisa que chegou a comentar, né? Ordem Rosa Cruz australiana. E ele fala uma coisa muito louca, que ele fala que o Crowley, ele era um
um agente secreto como que é? M6, né? Como que é a MI6, né? A M6 da Grã-Bretanha, né? Os agentes secretos, é tipo a CIA, só que da Grã-Bretanha. Isso, ele era um agente secreto da Inglaterra e estava envolvido ali, inclusive ele investigou, ele era um agente duplo, chegou a ser, assim, a ser um agente de várias coisas, inclusive teria se infiltrado com os nazistas, o próprio Crowley. Eu ouvi isso numa palestra, isso faz anos e anos. E agora, recentemente, tem uma moça aqui no YouTube, só que ela fala muito de política, e ela dá umas viajadas, né? É uma tal de Débora G. Barbosa. Não conheço ela. Débora G. Barbosa. Só que ela é, inclusive, aluna do Olavo de Carvalho, então ela tem que legal. De ordem, né, como que é? Nova ordem mundial, contra o comunismo e tudo mais. Só que ela tem um vídeo que ela fala do Crowley. Só que acontece dessa Débora G. Barbosa, ela é uma pessoa que está na Inglaterra, ela não está no Brasil, ela está na Inglaterra, ela tem só 23 anos, mas ela faz uma faculdade de inteligência, sabe? Você entrar mesmo para CIA, FBI, né, ou M6, né? Ela faz uma faculdade de inteligência e ela mostra livros ingleses falando que o Crowley era realmente um agente secreto. Caramba! O agente secreto do M6. Só que o que acontece? Quem era agente secreto? O Ian Fleming foi agente secreto, né, do M6, que escreve o 007, o James Bond. Que legal, que legal. E aí linka tudo, porque o pessoal fala que o número do Aleister Crowley era 007. Nossa, que louco! Então ela tá falando o pessoal fala que o 007 era o Aleister Crowley, trabalhando como espião, e o Ian Fleming, ele se baseia no Crowley para fazer o filme, os livros. Por isso que o 007 ele cata um monte de mulher. É uma mulherengo, tudo, porque o Crowley tinha várias mulheres. Ele pegou até isso. Não é? Acabou se baseando nele. Era baseado literalmente no Crowley, né? E tudo bem. Vamos lá. Mas que na Segunda Guerra Mundial tinha uma briga energética, uma briga magística gigante, isso não é dúvida, né? Tanto que eles têm até uma dissidência da magia que estuda a magia hitleriana, né? A magia que Hitler fazia com... Eu não vou lembrar o nome, era uma fraternidade negra que ficava por trás do Hitler, fazendo toda a pegada da magia negra ali para empurrar mesmo, né? Ali era uma outra ordem. Eu não lembro o nome da ordem. Era a Ordem do Vril, uma das ordens era a Ordem do Vril. Não, mas tinha mais duas ordens lá, não era só Vril, ele estava em mais 2 ou 3. A Ordem do Vril era uma das ordens do Hitler. Eu lembro de ter lido sobre a Ordem do Vril um pouco, porque assim, o exército grã-bretanha trabalhava com magia também não era novidade, né? Porque, se não me engano, era Churchill que estava liderando o dia D. Churchill, ele selecionou o dia D para eles invadirem a praia de... Esqueci o nome. A praia do dia D, onde eles conseguiram derrotar eles. O Churchill ele escolheu astrologicamente aquele ponto, aquele lugar, aquela hora para invadir, porque seria a melhor hora de acordo com os astros. Então os caras estavam todos por dentro da magia, né? Não, todo mundo ali. Acho que até hoje. Com certeza. Verdade, até hoje o pessoal mexe, aqui não vão falar, né? Aqui no Brasil. Eu ia falar aqui no Brasil, os políticos com. O que sai é aquelas fofocas, né? Então, por exemplo, é só contar com uma briga familiar que nem acho que a esposa do Collor, né? Que lançou um livro. Não sei. Você não viu, né? Não. O Collor se separou, a mulher dele já morreu, né? Antes de morrer, ela lançou um livro. E ela era evangélica. E nesse livro, ela fala que o Collor ia para o fundo no fundo da casa dele, que matava animais. Só que ela descreve, para mim, a descrição que ela está falando ali, que aquilo era candomblé. Que era o quê? Não era ordem secreta, até nada, mas ele estava envolvido com candomblé. Sim. E aí tem uns vídeos, tipo, a mãe de santo do Collor anda com ele na rampa, ninguém percebe. Tem um monte de vídeo, um monte de foto. Depois procura no Google. Um monte de Collor junto com a mãe de santo do lado dele. Então tá ele subindo a rampa e tá a mulher atrás. Ninguém percebe que mulher aqui, ó. Hoje que o pessoal comenta que ninguém pergunta, né? Era uma mulher que... Então, era a mulher que fazia lá
Só que para mim era candomblé, não era nada assim. O que eu fiquei sabendo mesmo era candomblé mesmo, de casas no Rio de Janeiro que eram famosíssimas entre os políticos, porque faziam trabalhos, faziam magia para eles ganharem. Normal. E funcionava, né? Porque é magia, pô. Mas tudo tem seu preço, né? Bom, então aí a gente abriu uns parênteses voltando. Voltando aqui, aí em 1904, tá o Crowley, né? Por isso que todo esse parênteses é para falar que ele estava com uma mulher, né? Acho que a segunda esposa. Rose Kelly, isso. Rose Kelly. Vai para o Cairo, né? E lá ele faz um monte de rituais. Ele fala assim, não, eu vou fazer uns rituais com elementais, com odinas, gnomos e tudo mais. Só que a Rose Kelly faz uma incorporação, que parece que ela incorpora Horus. Ou coisa parecida com Horus. Eu não lembro direito o nome, mas eu vi essa parte, que é o início do Liber Nun, né? O início da história do Liber Nun, né? Eles acabam viajando para o Cairo, e até tem umas histórias de que algumas invocações dessas deram bem erradas, aí Crowley correndo nu no meio do deserto, esse tipo de coisa. Mas com a Rose Keller, né? Rose Keller, acho que é o nome dela. Rose Keller, isso. Eles acabam... Quando eles estavam passeando pelas pirâmides do Cairo, e como diletante, né, cheio da grana, ele tinha acesso a uma coisa que hoje não tem mais, de acessar internamente as pirâmides. E quando ele vai com ela... Oi? Tem acesso, sim. Ainda dá? Opa, que bom. No Brasil, por exemplo, a Cristina Cairo, ela dá um curso. Já ouvi falar dela. E o final do curso da Cristina Cairo é no Egito, eles fazem um ritual dentro de uma pirâmide. Putz, que legal. Isso é a Cristina Cairo. Tem uma fraternidade que eu faço parte, que está ali na Lapa, que é a fraternidade... Não vou nem falar o nome dessa daí, que eles também vão para o Egito e fazem uns negócios desses a cada 2 anos. Nossa, me leva junto. Aí, depois te indico essa fraternidade. Como eu não tenho autorização para falar o nome deles, mas não é nada secreto, nada de outro mundo aí. Não é nada secreto, é bem aberto, né? A organização, mas a cada 2 anos eles vão para o Egito e fazem dentro da pirâmide. Então é possível fazer. Que legal, magia ainda. Então, o que eu ouvi da história do Crowley é que quando ele entra numa das pirâmides, acho que é Gisele, não lembro qual que era a pirâmide, ele entra lá e ele começa a fazer uma invocação de sílfides, de fadas, para, sabe, só entreter a mulher e mostrar para ele quanto ele era bom, poderoso, né? Ele estava querendo dar uma cantada usando magia. E, de repente, uma coisa sai do controle e ali ela começa a incorporar Horus, ela começa a incorporar uma voz. Ela canaliza alguma coisa parecida com Horus. Essa canalização, ela descreve para ele um ritual, né? Isso que durou 3 dias. Foi em 1904. Tem até os dias aqui, ó. Dia 8, 9 e 10, entre março e abril. Acho que março, né? 8, 9 e 10 de março. Ele faz os rituais e vem o tal de foi Horus. Eu acho que ela não incorporou Horus naquela primeira vez. Ela incorporou Aiwass. Aiwass era o SAG, né? Não sei se é bem o nome certo falar de Sagrado Anjo Guardião, mas assim, eu acho que ele era uma entidade que estava preparando, anunciando a vinda de Horus. Então, nesse momento, ela descreve exatamente aonde ele tem que estar, qual que é o quarto do hotel, como que tem que ser feita a preparação, e no Liber Nun, eles precisam exatamente aonde que era o lugar, qual que era a hora que tinha que fazer, como que tinha que estar as janelas, como que tinha que estar a iluminação para estar preparado o ritual. Só uma coisa, aquela imagem que parece humanoide é o Aiwass ou é o grande... É o Aiwass, até hoje é o Aiwass. Eu vou fazer um outro parênteses aqui, porque que acontece, né? O Sagrado Anjo, que você que vai falar do Sagrado Anjo Guardião, você que vai comentar aí, o Sagrado Anjo Guardião, na realidade, a preparação, né, que é feita pelo Abraham Merlin, eu tinha um livro, eu vendia ele, né, teve um período que eu estava meio sem grana, eu vendi tudo que eu tinha, né, foram uns 1000 livros que foi para o espaço. E tinha esse aí, que era traduzido pelo tal de Rodrigo Tórrigo, ou ele fazia a introdução. Na época, acho que na época das páginas amarelas, eu descobri o telefone dele, liguei para ele, ele falou que ele não tinha nada envolvido, porque ser um cara com o mesmo nome também, né? Tal de Rodrigo, acho que é Rodrigo Tórrigo o nome. Algumas vezes ele não estava querendo falar, né? É meio complicado, né? Eu não queria falar, né? Que meio complicado ele fez tudo mais. Bom, a preparação parece que são 6 meses para chegar, para fazer. Na verdade, são 18 se você for pegar o livro mais antigo. Não, o livro
18 meses. O livro mais antigo, que ele é da Alemanha, na verdade, todo em alemão, ele fala sobre uma preparação de 18 meses. 6 meses de antecipação do ritual e 6 meses de duração de ritual. Aí eu vou falar umas fontes aí durante a parte do 6 site. meses para preparar e 6 meses de ritual. Isso, os 6 meses de ritual mesmo, 6 meses que eles falam, na maioria das vezes, é com base no livro francês. Você se prepara e se limpa para receber a presença do Sagre. Então, uma das dúvidas... Não, mas vamos terminar essa parte vamos aqui. Vamos terminar o Crowley, porque a gente chegou agora no ápice da vida do Crowley, que foi a recebida de Aiwass e de Horus. Ele desenha o Aiwass, e o Aiwass parece um humanoide. Um alienígena, né? Um alienígena, exatamente. O que acontece? Eu conheço alguns ufólogos ufólogos que misturam ufologia com espiritualismo e tudo mais. Então, eles falam que o Crowley, na realidade, ele entrou em contato com um extraterrestre e não com o Santo Anjo Guardião dele, ou uma entidade boa. Era, na verdade, uma entidade, segundo eles, ruim. Curiosamente... A dualidade do mal e do bem, né? Curiosamente, tem um livro de projeção astral que eu acho que é do... Qual que é o nome o que é mais conhecido no Brasil aí de projeção astral? Eu não quis comprar, era muito caro esse livro. Mas sabe qual é? O livro Capa Azul, que eu acho que é do... Caramba. Então, tem um livro de projeção astral, Capa Azul, que eu não lembro o autor, mas ele é o livro mais importante de projeção astral, onde ele mostra as imagens dos amparadores. Né? Que interessante. E os amparadores, esses amparadores, ele desenha igual humanoides extraterrestres. Que interessante. É interessante isso, fazendo essa coleção. E aí acontece, esse Aiwass é o que dita para ele o livro da lei, não é isso? Na verdade, eu sinto, quando eu li o livro da lei, o Alvel Legis, eu sentia mais que o Aiwass, ele era alguém que, sabe, um guardião? Ele está aqui esperando, e aí, quando é o momento, ele dá espaço para essa entidade falar, e depois ele volta, entendeu? Se eu não me engano, o primeiro livro, são 3 livros do Alvel Legis, né? O primeiro livro eu acho que é editado pelo Aiwass, o segundo livro é editado por Nuit, e o terceiro livro, eu devo estar falando besteira que eu não me preparei para isso, e o terceiro livro é Horus, né? Ou acho que o primeiro livro é um anfitrião de Horus, tem um outro nome, e aí vem a Nuit, e depois no final vem Horus. São, assim, 3 livros muito interessantes, assim, para ter contato, e é o que foi o berço dos telemitas, né? E o mais interessante é que o Crowley, ele negava isso. Para ele ter, assim, certeza de que realmente é Horus vindo, que nem essa entidade, a Aiwass estava falando, ele fez vários testes com a Rose. Inclusive, um dia, eu sei que no livro ele descreve assim, como que foi a preparação do ritual. Ele passeou com ela pelo Museu do Egito e sabendo aonde tinha as estátuas de Horus, né? E ele queria ver se ela reconhecia. Ele não falou nada, ele só queria ver se ela reconhecia. Aí ela passou por várias estátuas de Horus, várias, e ele só olhando para ela e nada. Ela não via, não percebia nada. Então, ela via aquelas imagens, né, com a cabeça de ave de rapina, não via nada. Não lembro qual que é a ave, não é águia, é outra ave. Aí chega um momento que ela ela estanca diante de acho que era um sarcófago, uma estátua, alguma coisa assim. Ela estanca diante daquela imagem, e ela fica lá olhando, e ela fala, esse é Horus. E aí o próprio Aleister Crowley não conhecia aquela imagem, não entendia o que era aquela imagem, e ele chama das pessoas que estavam lá cuidando do museu, e ele lê uma passagem dizendo que aquela era uma das imagens mais antigas de Horus que tinha, e que nem o próprio Aleister Crowley conhecia. E na hora a menina vai lá e a Rose Kelly, ela vai e se choca porque ela viu Horus e nem Aleister Crowley via. Aí ele já começou a falar assim, eu acho que isso é real. Mas ele fez uma série de testes, pôs a menina à exaustão e não tinha como não ser, sabe? Eu acho que aqui o Douglas falou, né? Valdo Vieira, talvez seja esse livro.
E aí foi incrível, foi incrível. Então ele pôs ela a vários testes antes de fato chegar na hora do ritual e receber esses três deuses, né? Essas três entidades que vieram falar com ele. E são lindos, é lindo. Aqui, ó, o Douglas Baraldo, ele comentou aqui, ó, o livro de projeciologia do Valdo Vieira, é esse mesmo. Você pegar o livro de projeciologia do Valdo Vieira e vai lá, ele desenha os amparadores. Esses amparadores parecem humanoides, extraterrestres humanoides. E é interessante que o Crowley ele encontra um anjo, né, o santo anjo guardião dele, ele chama ele desenha igual um humanoide, um extraterrestre. É interessante. Que interessante. Não dizendo que ele seja bom ou ruim. Na verdade, até porque essa dualidade de bom e ruim é complicado, né? É tão tênue a diferença entre os dois, né? Os ufólogos falam que os humanoides são ruins. Né? Entendi. Os humanoides são ruins e tem vários extraterrestres. Os grandões são bons, né? Eles falam que os baixinhos são ruins. Os arcturianos, né? E os arcturianos são os bons, né? Bom, e aí o que acontece? E aí parece que ele ditou, não é isso? O Aiwas, ele dita lá esses livros todos. Em 1907, aí sim, aquele George Cecil Jones que colocou o Crowley dentro da Golden Dawn, junto com o Crowley, os dois criam a Astron Argenton. Tá, entendi. Não foi sozinho. Em 1911, ele escreve o Livro das Mentiras. Esse Livro das Mentiras chama a atenção do grão-mestre da Otto, né, da Ordem do Templos Orientes, que é dos Templários Orientais, né, o Theodor Heuss. Theodor Heuss chama o Crowley e inicia ele dentro da Otto, e aí continua, né? Em 1920, ele funda a Abadia de Telema, né, em 1920. Olha só, ele cria uma abadia de Telema na Sicília, na Itália, né? Que lindo. Na cidade lá do Dom Corleone, né? do patrão do chefão. E o Mussolini fica sabendo, né? Ele começa a ouvir que os caras estão fazendo umas coisas esquisitas ali na Sicília. Ele é expulso da Itália pelo Mussolini, o Crowley. Nessa expulsão, ele vai parar em Portugal, né? Depois dessa expulsão, ele vai viajando, chega em Portugal em 1930, onde encontra Fernando Pessoa. E ambos fazem vários tipos de rituais, tudo. Fernando Pessoa, ele era um maçom, né? Extremamente inteligente. Ele era um monte de coisa. O Fernando Pessoa dá uma outra live, né? Porque ele fazia... Ele era um astrólogo bom pra caramba, o Fernando Pessoa, que ele pegava e falava: imagina um cara que nasceu tal dia, né? Tal dia da semana, tal horário, neste ponto aqui da cidade. Aí ele fazia o mapa astral do cara. Em cima do mapa astral, ele dava um nome para a pessoa, né? E começava a contar a história, como se fosse a biografia daquele cara, né? Daquele mapa astral. Ele conta a história do início ao final, né? Do mapa astral daquela pessoa. Só que aí, e se esse cara escrevesse um livro? Aí ele escrevia um livro baseado numa pessoa que ele inventou e punha o nome desse personagem que é o heterônimo. Quando ele tinha uma grana, ele ia lá, comprava uma casa, falava que o cara morou ali, né, inventava uma história, morreu e foi enterrado em tal lugar. Isso ele fez uns 100. Né? Por isso que tem aquele monte, como é que eu não lembro todos os heterônimos. Tem lá, todos os heterônimos do Fernando Pessoa é desse jeito. Ele cria um mapa astral, ele imagina como aquele cara pensava. Se ele escrevesse, o que ele ia escrever? Ele escreveria assim. Aí ele escreve um livro, fala que esse cara escreveu e morreu. E fala que ele morreu. Tem cara pesquisando o Fernando Pessoa até hoje. Ele tem mais de 100 heterônimos. Ninguém sabe com quantas pessoas ele fez isso. Caramba. Ele tinha tanta grana, o Fernando, grana não, mas assim, criatividade e tempo. Ele tinha 2 jornais. Nossa. E os 2 jornais, ele criou, né, heterônimos que ficavam um xingando o outro, um jornal brigando com o outro. Os 2 eram dele. Ele era muito doido, uma pessoa muito doido, meu. Mas ele estava envolvido com a maçonaria, com várias ordens também. O Fernando Pessoa, ele até onde eu sei, ele era maçom e ele encontrou com o Aleister Crowley, mas ainda assim com o pé atrás, né?
só querendo ver o que era, mas os dois trocaram muita figurinha, muita figurinha. E os Sim. dois, eles que... o Raul Seixas, ele bebeu da fonte dos dois, né? Direto, praticamente. Eu achei incrível quando fiquei sabendo disso. E aí acontece, em 1930, te dou até a data, 23 de setembro, Crowley simula, ele e o Fernando Pessoa simulam a própria morte do Crowley. Fernando Pessoa e o Crowley, eles simulam a morte com um jornalista, né? O jornalista, ele divulga a morte do Crowley e o Crowley some. É aí que começa a ideia de que talvez que ele já era um agente secreto, porque ele reaparece em 1931, quer dizer, um ano depois, em Berlim. Porque o que o pessoal fala é que o Crowley ele era um agente secreto da Inglaterra, que foi para a Alemanha justamente para pesquisar o que estava acontecendo ali. Mas o que estava acontecendo em matéria de, tipo, guerra ou em matéria de magia? Não era ainda a Segunda Guerra, né? Que a Segunda Guerra é 15 anos depois. Mas a primeira tinha acabado de passar, ou alguma coisa assim, né? Eu sou péssimo nesse contexto de história. Meu foco foi sempre a Segunda Guerra. O que estava acontecendo na Alemanha, tinha várias revoltas, né, ali. A guerra não começa de uma hora para outra, né? E ele vai para lá e parece que ele simula novamente a morte dele, mas aí não bate com porque parece que ele chegou a conhecer o Hitler, né, o Crowley. Segundo o palestrante, que o objetivo era realmente conhecer o Hitler. Então eu já não sei se ele conheceu em 1930, em 31, né? Ou se foi depois, quando o Hitler ascendeu. Porque o Hitler já era uma figurinha tarimbada desde a Primeira Guerra Mundial, né? Ele já estava envolvido no meio militar, foi preso, que foi quando ele escreveu a Mein Kampf, né? E depois seguiu, então ele já devia ser conhecido nesse meio, talvez. Então é isso aí, a história dele é mais ou menos essa aí, que daí depois... Então ele reaparece em Berlim, e aí começam outras histórias, né, de que eu não tenho aqui mais fontes, porque começa a ficar obscuro, ele foge à morte, reaparece em Berlim, e aí aparece, desaparece, você não sabe exatamente quando que ele morre depois. Porque ele a morte dele fica incerta, então ele pode ter ficado na Alemanha já direto lá, né? De acordo com o prefácio do Libernu, do livro que eu tenho aí, eu até deveria ter pego ele para mostrar. Foi um amigo meu, o Ismael, que me deu. Sensacional, obrigado, Isma, se você estiver assistindo essa live, valeu. E aí, ele fala que a morte derradeira do Aleister Crowley foi, não sei se era bem uma comunidade que ele tinha criado, ou se ele foi por meio da caverna meditar com os monges, e ele levou a família dele, e lá ele foi fazendo vários rituais até o fim da morte dele. Só que, assim, é uma morte bem obscura a história do fim dele, né? Oi? Não tem uma comprovação. Não sei. É muito estranho, não? O cara desse. Ele morreu na pobreza, tinha acabado todo o dinheiro com a esposa, com a filha, e aí os filhos morreram, a esposa morreu, e aí ele acabou morrendo. Foi meio triste. Mas um fato que eu queria salientar é, assim, desde o ritual da invocação de Aiwass, que foi mais meu foco de estudo com Crowley, até a criação da Telema demorou quase 15 anos, né? Foi mais ou menos isso, né? 15, 20 anos. E sabe por que isso aconteceu? Olha que curioso. Nem o Crowley acreditava que aquilo era real. Aquele manuscrito foi encontrado depois e dado publicidade por alguém, não sei se foi o Matt, se foi o Mathers que fez, mas foi dado publicidade depois e não foi nem pelo Crowley. O Crowley tinha vários estudos secretos, né, coisas de ordem secreta. Você tem várias monografias que você vai trabalhando em cima das suas experiências magísticas, e esse é o que estava guardado dentro da gaveta, que ele nem queria acessar. O livro da lei, você está falando? Qual livro? O livro da lei. O livro da lei foi publicado depois, quando ele teve coragem, ou quando alguém pegou, quando ele teve coragem de revelar. Olha que curioso. Fale aí das suas pesquisas aí do Santo Anjo Guardião, que estamos já... Beleza. Nem sei quanto tempo vai ter essa live, mas eu acho que vai ser mais do que uma hora. Então, eu fiz o Santo Anjo Guardião, ou o Sagrado Arcanjo Guardião, também são dois tipos de anjos diferentes. Flávio, sempre aprendendo, tamo junto nessa. É você, Flávio? Ô, Flávio, saudade de você, meu. Então, assim, o Santo Anjo Guardião, ele é meio que o foco da minha vida agora, o porquê eu estou ainda trabalhando na magia é por conta disso.
o que é o Sagrado Anjo Guardião? Ele tem vários nomes, tá? Ele, para os hebraicos, para os islamitas, eles têm vários nomes, né? Eu fiz uma pesquisa no site do Deodébio, do Marcelo Deodébio, que ele fala assim, tem como nome Adonai, Adi-Buda, Al-Haq, Allah, Asa Unefer, Atman, Algoides, pelo Peter Carroll, que eu vou falar um pouquinho, Crestus, Cristo, Gênio, Grande Mestre, Ishvara, Yehidá, Eu Superior, Kia, pelo método do Austin Osman Spare, Anjo da Guarda, Mentor, Logos, Ori, pelo Candomblé, Sagrado Anjo Guardião, Self, Sol, Vishnu, Espírito Santo. A ideia é assim, que todas as culturas em todas as partes do mundo conhecem o Sagrado Anjo Guardião e tratam de maneira diferente, né? Existem muitas definições para ele, mas o que eu vou me concentrar mais assim no que eu tenho experienciado. Para mim, cara, o Sagrado Anjo Guardião é uma face sua que já alcançou o Criador, que já alcançou Deus, porém ele tá te mostrando o caminho para você alcançar o Criador, entendeu? Tem bastante a ver com a Cabala. E você, o que você já conhece do Sag? Do Santo Anjo Guardião? Bom, o que acontece? Eu não fiz o ritual. O que eu sei é que... Então, é aquilo que eu estava falando. Ainda não, também. Tem o ritual da Abra Merlin, que são 6 meses de preparação. O Crowley parece que fez uma adaptação. Sim, uma adaptação. Verdade. Parece que você faz em alguns dias esse ritual. Já não vai ser 6 meses, alguns dias. No Brasil... O que acontece? Eu até ia fazer o curso com um cara chamado Ailton Damaral. Ele tem canal aqui no YouTube, mas ele não fala mais de magia, de esoterismo, não está mais falando sobre isso. Ele é um cara que viaja muito. Então, às vezes, você tá lá, você vai no YouTube, eu acho que é Alpha Centauri o canal dele. Ah, você já me falou. Ele está no Egito, outro dele está na Itália. Ele viaja o mundo inteiro, né? E vai colocando. E ele tinha um curso onde ele, online, inclusive, sobre o Santo Anjo Guardião, como entrar em contato. Né? O que acontece, né? Eu até ia fazer o curso mais por curiosidade do que para fazer, porque assim, o que acontece? Aquilo que você falou é interessante, pode ser o Cristo interno. Sim, sim. Né? Esse Santo Anjo Guardião pode ser você. Outro plano. Uhum. Não no outro plano, mas meio que no futuro, ou em outro plano, em uma outra esfera cabalística, para te alcançar, então, entendeu? Não, literalmente em outro plano, né? Você vê que o Papos, ele fala que assim, tem o espírito, tem o corpo, né? Melhor, tem o espírito, a alma e o corpo. Uhum. Que ele fala que o cocheiro, a carruagem e o cavalo. Isso. Que é a carta do tarô, né? A carta carruagem, né? Pode ser o cocheiro, entendeu? É o teu Cristo interno. Então, o que acontece? É como se... Isso o Lourenço Prado fala que tem um Cristo interno. Uhum. Você foi criado por alguém, né? Essa teoria seria mais ou menos assim, ó. Você foi criado por alguém e você tem uma missão para fazer. E ele fica mandando mensagem, ó, faz isso, e você não faz. Né? Você lá, vai encher a cara, né? Faz um monte de coisa, usa drogas, né? Faz coisa errada e... Bom. Só que ele fica lá mandando mensagem e você não faz. Esse seria o Cristo interno. Inclusive, só que ele é você. Aham. É como se você fosse um robô dele. Tá ele lá em cima, tipo uma marionete, né? Você tá aqui embaixo, você não recebe as mensagens. E o Lourenço, tanto é que o Lourenço Prado, ele dá uma técnica, por exemplo, se você tem muitos problemas, muitos problemas financeiros, muitos problemas emocionais, tudo ele pega e ele usa uma técnica que você começa a fazer uma oração que é transfira o meu fardo para o meu Cristo interno. Quer dizer, exatamente. Você transfere o fardo que você está aqui no físico e manda para você mesmo no outro plano, talvez para você pagar lá na frente ou pagar em outra vida, não sei, mas você manda para você mesmo, praticamente. Pagar no cartão de crédito, né? Pagar em parcelas, né? Não à vista. Então, é uma coisa estranha. Ele fala muito do Cristo interno, né? E eu acho que o Santo Anjo Guardião talvez seja esse Cristo interno. Pode ser que seja. Ele é. Quer dizer, assim, não dá para dizer assim, ele é, porque tem várias definições dele, né? Mas até a igreja, né? As criancinhas aprendem a orar, a rezar, né? Pro anjo guardião, para cuidar deles. O anjo protetor, isso. É a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais diluída, entendeu? Então, separa. É que assim, existem. Também eu não acho que tem um anjo, não existe uma pessoa te protegendo. Por exemplo, pode ser que tenha um espírito que você, por exemplo, sei lá, você tem o seu pai e sua mãe, eles morrem. Só que eles gostam de você.
eles podem ser os seus protetores, eles podem virar tipo um anjo da guarda de você, enquanto, de vez em quando eles aparecem, eles vão estar o tempo todo com você, porque eles vão pro purgatório, para outro plano, mas eu acredito que eles podem, de tempos em tempos, vir e te ajudar. Se a gente for entender que tudo é energia e existem vários planos, que nem acho que é papos que você falou, né? São 3 planos que acontecem todos ao mesmo tempo. Eu acredito bastante na teoria do monismo, né? São 4 corpos de energia no mesmo tempo. Faz sentido. Mas nesse caso, eu não pensaria que é como o Sagrado Anjo Guardião, porque até onde eu entendo, o Sagrado Anjo Guardião, ele é como se fosse aquela única entidade responsável por cuidar de você. Seria mais como, nesse caso, o pai e a mãe que velam, né, por você, que cuidam de você. Seria, na minha concepção, como os orixás, por exemplo, os guias da Umbanda, que eles são outras entidades que elas se aproximam para cuidar. Eu acho que não. Eu acho que esse Santo Anjo Guardião é aquela responsável por você. Oi? Eu não acho que é a entidade de Umbanda, não. Eu acredito que é algo que te criou. Isso, o SAG é isso. O SAG, para mim, é isso. Ele precisa evoluir. Eu imagino assim, porque o que acontece? Tirando isso daí que eu falei, seu pai e sua mãe, que gostam de você, que vão querer teu bem, a gente fica perguntando por que um anjo vai querer te ajudar? Qual o interesse dele? Né? Se ele não gosta, ou você tem uma afinidade com ele gosta de você, sim, ou ele tem um interesse no seu desenvolvimento. Sim, eu acho que é mais essa segunda opção. Porque se você for ver pela perspectiva da Cabala, o Criador criou a criatura, certo? O Criador, Keter, Criador, criou Adamo. E Adamo somos nós, é a criatura do Criador. E só que, sabe aquela história do Gênesis? Adão se separou, da costela virou Eva. Então é tudo uma metáfora para contar a história da criação, a história da criatura. A criatura, o Adamo, ele não consegue entender exatamente o que ele precisa se limpar, né, para ele conseguir olhar para o Criador. Ele, ao ver o Criador de tamanha luz, ele se ajoelhou em vergonha porque entendeu quão impura a criatura é. Então ele olha para o Criador querendo se tornar o Criador, assim como a minha filha olha para mim e para minha esposa querendo se tornar adulto, só que ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então o que eu penso? Que esse anjo criador, ele pode ser ou uma versão sua, ou uma mistura de uma versão mais evoluída sua, onde é o próprio Criador te mostrando o que você precisa fazer para você continuar, para você seguir. E eu acho que essa parte do interesse cabe aqui, porque o Criador, hoje a gente tem o quê? 8 bilhões de pessoas. O que é a criatura? A criatura são todas essas 8 bilhões de pessoas unidas, uma coisa só, são um espírito só que foi fracionado, pelo que eu já estudei de Cabala. E é como se você pegasse, por exemplo, uma televisão de sei lá, 50 polegadas. Cada um daqueles pixels que tem, dos 1080 pixels que tem, refletem uma cor e se você olhar tudo, você vê uma imagem e cada vez, quanto mais pixels tiver, quanto mais polegadas tiver, mais nítida fica a imagem. Aí é a mesma coisa, imagina uma televisão com só 4 pixels. Você não consegue entender a imagem que você precisa refletir do Criador. Um espelho só com aqueles 4 fragmentos, você não consegue entender qual que é essa imagem. Mas quando você espalha e transforma em mais pixels, aí você consegue enxergar melhor a imagem do Criador, enxergar melhor o que a criatura precisa fazer para limpar a crosta, para limpar a lama, a sujeira que ela tem, para conseguir ascender e se tornar um com o Criador. E aí eu acho que é esse o interesse que talvez o SAG tenha. Ele quer que você, como criatura, consiga alcançar o que o Crowley mesmo chama, né, da verdadeira vontade, aquela vontade que o Criador colocou dentro de você para você buscar durante a sua vida, sabe? Eu concordo contigo, eu acho que, na minha experiência, no que eu tenho sentido durante esses meses de preparação para o Abramelin, que, na verdade, é tipo um direcionamento para você encontrar qual é a sua verdadeira vontade. Você tá assim, mas como assim? Você está se preparando para isso? Você está querendo fazer o ritual o modelo antigo de 6 meses? O modelo antigo de 6 meses. O modelo antigo de 6 meses. E assim, isso que para mim, como que aparece as mensagens que o SAG passa para mim? Não sei se eu já entrei em contato com ele, eu não tenho certeza disso, mas é que nem todo mundo que eu li, Dale Debbie, Crowley, Peter Carroll, todos eles falam assim, você não vai ter certeza do que vai estar acontecendo até o momento que acontecer. Entendeu? Aí, quando acontecer, você vai ter certeza, você vai olhar para trás e vai falar assim, aconteceu, é verdade. Então, hoje, as coisas acontecendo, você me convidar para falar para mim, isso para mim é uma sincronia
uma sincronia do Criador falando assim, olha, tá chegando o momento, porque na semana passada estava assistindo sobre Chorozon, que é o demônio que você tem que enfrentar para você encontrar. É toda uma questão de você subir na árvore da Cabala. Acho que é melhor a gente falar em passos, se for para entender. Pode ser? Vamos lá? Pode ser. Preparado? Me fala uma coisa, uma outra, antes de a gente passar para essa outra parte, você vai querer fazer o ritual do Santo Anjo Guardião. Você conhece alguém que fez e teve êxito e você está pegando... Sim. Eu conheço, assim, poucas pessoas e eu posso contar numa mão a quantidade de pessoas que já entraram em contato, já conversaram com o Santo Anjo Guardião, e conheço pessoas que evitam o contato com o Santo Anjo Guardião por medo, ou, sei lá, por medo eu acho que é um julgamento meu, mas por não estarem prontos para enfrentar a noite escura da alma, que é aquele momento em que você está no abismo, em Dalet, e pronto para cruzar, para conseguir encontrar a luz. E aí você tem que estar super preparado, né, para você chegar nesse momento. O Sagrado Anjo Guardião, o que eu li é que assim, tem um Sagrado Anjo Guardião que está na porta de Tiferet, que é a porta de entrada, é o guardião que cuida da entrada de você encontrar com o seu Cristo interior, com o seu lado divino, com a sua, que é Jesus Cristo passando pelos 40 dias do deserto, entendeu? Que é ele enfrentando os próprios demônios para conseguir deixar o lado humano atrás e colocar o lado divino na frente, dominando. Então é meio que você não dominar o ego, mas você conseguir alinhar o ego com o lado divino que existe dentro da gente, entendeu? E tem um outro guardião, que é o guardião que aparece em Prometeia, do Alan Moore, que é um puta de um bruxão, que é o guardião que cuida de Dalet. Então, assim, se você for pegar o desenho da Árvore da Cabala, tem Malhut, que é o início, aí você sobe para Yesod, que é o plano astral, divide-se em Netzach e Hod, que são o lado emocional e intelectual, sobe para o centro, e aqui é Tiferet. Quando você chega em Tiferet, aí tem o contato. É como se o Sagrado Anjo Guardião ele estivesse chamando assim, vem vindo. É por aqui, para você encontrar o seu sol, para você encontrar o seu Cristo. E quando você atravessa isso, você tem que subir para o deserto, que é Geburá, né? E também tem, sempre que recebe, eu acho que é o lado feminino, né? Da misericórdia. E aí, para você cruzar o abismo e você realmente se encontrar com a parte divina da primeira parte da Cabala, né? Hokmah, Binah e Keter, que são a tríade, você tem que cruzar o abismo. E Prometeia fala que na hora de você cruzar o abismo tem um arcanjo guardião na frente, que é um reflexo seu, uma entidade que alguns falam que é você mesmo no futuro, falando que você já cruzou o abismo e te mostrando o que você precisa fazer para você cruzar o abismo. E tem a mesma imagem do lado de fora, depois do abismo, depois de Dalet, né? De Daat, depois de Daat, que já cruzou o abismo, falando por aqui, entendeu? Então, para você cruzar o abismo, tem que ter essa preparação, porque você vai passar pela noite escura da alma, você vai passar por um momento de tormenta muito grande, que vai te polir para você conseguir brilhar a luz do Criador melhor. Na realidade, você tem um aceleramento, porque a noite negra da alma, você tem normalmente aos 42 anos de idade, acho que você tem a noite negra da alma, depois acho que aos 63. Nossa. Normalmente você tem as datas. Eu tive uma experiência com a ayahuasca, lá no Instituto Águia Branca, onde eu encontrei uma personalidade magística, uma entidade que conversa comigo, que eu consigo sentir ela, que eu consigo emanar ela, e ela me falou que não adianta eu tentar fazer o que eu quero fazer agora, eu preciso esperar os 40 anos. Olha que doido, eu não sabia disso, mano. Por volta, depois dos 40 anos, você entra na noite negra da alma. Né? Não sabia disso. Mas assim, eu tive, punk, não é um negócio normal não, cara. Sua vida tá boa e de repente você perde tudo, sua vida, né? Tem gente que entra em depressão e tudo mais, mas sem fazer ritual nem nada. São várias pessoas, isso é normal. Você procurar na internet, você falou, acho que o Marcelo Deldébio, né? Ele tem uma matéria sobre a Noite Negra da Alma que ele pegou da própria morte, da antiga mística Ordem Rosa Cruz. Ele pegou alguns dados e fez uma matéria sobre a Noite Negra da Alma. Nossa, que legal, vou pesquisar. Se eu não estiver enganado, é 42 anos de idade, se eu não estiver enganado. 41, 42. 42. Essa entidade, ela me fala assim, olha, não adianta, você não vai estar preparado.
A cada 7 anos você tem, mas tem alguns anos que são piores. 42 anos é um dos piores. Que doido. Que doido. Aí, então, vai, manda aí. Por que eu perguntei disso daí? Que você precisa ter apoio, né? Ver quem já fez. Tem que saber, porque assim, a chance de dar tudo errado é grande. É muito grande. Uma das pessoas que me falaram, isso eu não tenho como comprovar, é que o próprio Raul Seixas tentou fazer o ritual do Santo Anjo Guardião. Não, ou ele parou na metade, ou ele não conseguiu, deu algo errado, e isso fez ele se tornar alcoólatra. Não sei se isso é um boato, mas é possível, porque quando dá alguma coisa errada na magia, a parte que pega é a parte astral. E a parte astral está ligada, é onde pega mesmo, é a parte astral. É onde está tá ali os 4 elementos, né? Ou vai mexer com as suas emoções, que é a parte da água, ou a sua energia sexual, né? Você vai ter muita energia ou pouca, né, do fogo. A mental, tem gente que fica louca, né? Que é o ar. Qual que é o outro mesmo? Terra. E a terra, que é a parte física. Ou você vai ter alguma doença. Né? Isso daí, quer dizer, você fez uma magia, deu errado, o que vai ferrar é isso daí, né? E o que mais a gente tem que ver antes de fazer, por que fazer? Exato. Porque não é natural. Exato. É uma pergunta que você tem que fazer, por que eu vou querer invocar o Santo Anjo Guardião? Por quê? A questão do Santo Anjo Guardião, assim, diferente do Sagrado Arcanjo Guardião, que eu não tenho muitas informações, eu comecei a pesquisar isso, na verdade eu tive contato com isso hoje, que você vai conversar com ele, com o SAG, para você descobrir, saber quem você é e para que você veio na Terra. É o que você estava falando, aquele pedacinho de por que o anjo está querendo te puxar? Você tem que fazer você tem uma missão na Terra, você tem uma coisa pré-determinada a se limpar, para quando você desencarnar, você levar essa informação para Adamo, para a criatura e para o Criador, para mostrar, ó, beleza, essa parte está limpa, agora vamos para a próxima. Entendeu? Então, cada encarnação é alguma coisa assim. Se você estudar o mapa astral, você já sabe para que você veio. Eu vou mandar um mapa astral para você e a gente conversa depois da live. Você não precisa de ficar 6 meses se preparando, ter um problema de quase morrer no meio do caminho, pegar alguma doença, né, ou ficar louco. No mapa astral, você faz um mapa astral, você pega a casa 4, né, você vai aqui para baixo, que é a parte da família, é o seu karma. Eu já vou abrir agora no mapa astral. Não, tô brincando. Deixar para depois. Então, mas é alguma coisa assim. A questão da conversa com o SAG, sempre tem alguma coisa que você quer pedir, entendeu? Tanto que uma referência para quem quiser dar uma olhada no que é o ritual de Abramelin, tem aquele filme Dark Songs, né? Que eu recomendo, é punk. Eu vou baixar, para baixar esse filme aí. Essa é a terceira pessoa que me fala desse filme. Eu vou assistir daqui a um mês a gente fala sobre esse filme aí. Beleza, vamos comentar o filme. Porque assim, por que eu falo assim? Por que eu tô tranquilo? Dois filmes que a gente pode comentar. O quê? O Deb, né, que eu comentei com você, né, que é que tá no Netflix, né, o Deb 4, 5 e 6, que é dos... Eu não assisti ainda. Os Exorcistas Sufis e esse Dark Souls aí, que é sobre Santo Anjo Guardião, né? A gente comenta... Faz um react dos dois. Vamos fazer isso, vai ser legal. Aí eu trago aquele meu amigo lá que gosta do conhecimento mais teórico da magia para ele vir conversar com a gente. Então, é exatamente isso. É tipo, para mim, por que eu tô sentindo que tá sendo o momento? Eu fiz os cálculos de 6 meses para trás e eu tô conseguindo perceber que teve um início da preparação no começo desse ano que foi inconsciente, entendeu? Se eu pego agora o Abramelin para dar uma olhada, eu começo a ver que eu tenho seguido esses passos, que eu tenho seguido a trajetória de limpeza espiritual, limpeza física, emocional, mental, que precisa ter para você ingressar. Eu posso estar falando besteira aqui, eu não sei, eu estou falando de uma experiência que eu tenho tido com ayahuasca, com rapé, mas eu também sinto que não é nem muito para saber quem eu sou e para saber a minha verdadeira vontade, porque ela vem se apresentando junto com esses sinais, assim. O que eu sinto é que o Criador está conduzindo para chegar nesse momento e conforme eu vou olhando para trás, conforme eu vou vendo as sincronicidades que estão aparecendo, você me chamar para live, eu assisti Caçadores de Troll semana passada e chorar feito uma criança, porque
na cultura pop, tem muitas coisas que falam sobre o Sag. Por exemplo, sobre Chorozon e Sag. Por exemplo, o Gandalf, em Senhor dos Anéis. A queda de Gandalf, quando ele decide assim, que aquele demônio gigante da caverna não vai ultrapassar, e ele se sacrifica em prol dos amigos, e ele começa aquela queda, é a Noite Escura da Alma, é a briga com Chorozon, para ele, no final, vencer Chorozon e aparecer como ressurgir branco, né? Um mago branco. Para ele ressurgir o mago branco, que é a parte Tiferet dele, a parte, o salvador, né? O criador, o Crestus, na verdade, né? Que Crestus, ele significa ungido, que é aquele que é ungido pelo óleo sagrado de Deus. Então, na cultura pop tem isso. No desenho animado Caçador de Trolls, que, assim, a gente julga, é desenho animado. Cara, não é sério, não é. Ele é do Guilherme Del Toro, então é um cara extremamente inteligente, extremamente... Eu tenho que conhecer um pouco mais sobre o Guilherme Del Toro, mas quando eu comecei a assistir os episódios, bem superficialmente, mas a parte final da temporada do Caçador de Trolls, chega um momento em que o garoto, ele acaba enfrentando a Noite Escura da Alma dele, ele faz todo o movimento cabalístico, ele encontra com o Sag dele, o Sagrado Anjo Guardião dele, que na verdade é Merlin, que também é um caçador de troll, que tá no futuro. Se quiser colocar no link aí também, Caçadores de Troll, recomendo, tá? Parece besteira, eu tô até auto-julgamentos aqui acontecendo endoidadamente, mas não é. Quando você consegue perceber, ter uma leitura mais profunda do desenho, você vai ver que o garoto, nos episódios finais da última temporada, ele encontra com o Sag, ele sacrifica tudo que é mais importante dele, encontra com o Sag dele, que é Merlin, que é um outro caçador de troll, o primeiro caçador de trolls, que mostra para ele o que aconteceu, que mostra pro menino, eu esqueci o nome, acho que é Jim, pro Jim, qual que é o propósito dele, por que ele tá aqui na Terra, que na verdade é fazer a guerra entre os trolls e os humanos acabarem, e ele tem que encontrar, ele tem que conseguir se tornar um troll também, ele tem que conseguir ser uma mescla desses dois. Aí se você troca a palavra troll por, sei lá, Deus, divindade, você vai ver que o que o Merlin está ensinando para Jim é como se tornar um cabalista, como cruzar o véu da realidade, cruzar o véu de Tiferet, cruzar os véus que tem até Tiferet e depois os véus que tem até Daat, para ele, de fato, mergulhar na Noite Escura da Alma e ressurgir iluminado, e ressurgir o Mago Branco, e ressurgir Jesus Cristo, e ressurgir Salomão, entendeu? Que são essas as referências, ressurgir Moisés, entendeu? Então, se você consegue fazer uma leitura mais aprofundada, você consegue ver que de fato, o caminho da Árvore da Vida, da subida da Árvore da Vida, para cruzar o véu da escuridão, para cruzar o abismo, e conseguir encontrar do outro lado, e não é nem tipo, somente o sol interior, é encontrar a magnitude da criação dentro de você, que dá para fazer de outras formas também, mas é o caminho que, sei lá, que nem o meu professor, o Marcel, da Escola de Kabbalah, Brasil, ele fala assim, é algo que você é conduzido, você não é que você tem a escolha, a única escolha que você tem é entender que aquilo está acontecendo com você, ponto. Você não tem a escolha de, não, eu não quero, você resiste, mas vai te empurrando a golpes, ou através da decisão, da Kavaná, né? Através do movimento. Fazer uma pergunta. Você falou que vai andar na Árvore da Vida, né? Praticamente. Como que é feito esse andar? É um ritual para de uma sefira para outra? Eu não sei te dizer. Eu vou sentindo. É bem magia do caos, tá ligado? É bem... Espero na veia aqui. Isso há muito tempo atrás, tinha um pessoal que fazia rituais com tarô. Sim, e usava tarô como portais para você ir de uma Sephiroth para outra. Eu uso isso. Eu já mexer na tua vida, literalmente mexer na tua vida, né? Só que eu nunca mais encontrei o pessoal que fazia isso daí, né? Eu tô procurando aí se alguém vê essa live. Cara, como que funciona? É entendimento... primeiro, entendimento do que cada esfera significa, né? O que ela significa, quais são as compreensões... para mim, como eu tenho feito, é um entendimento e depois começar a sentir aquelas energias. A começar, por exemplo, Yesod Netzach, eu já vivi elas.
Yesod eu já vivi, Netzach eu já vivi, Hod eu já vivi, mas assim, de forma muito sucinta, muito não ritualística, mas mais coisas que acontecem no cotidiano quando você vai começando a sentir. Eu sou bem sensível a essas coisas e eu presto muita atenção nas sincronias que tem, que vão me mostrando, que é como as pessoas, como o Deodébio mesmo descreve, o que o SAG faz. O SAG, ele ao mesmo tempo que ele é uma voz, para mim ele é uma voz falando dentro, mas ele também, ele dá sinais, sabe? As coisas vão acontecendo no mundo terreno, tipo placa de carro, ou então sincronias, pessoas falando ao mesmo tempo, você me chamar para falar sobre o SAG, que era o próximo passo, eu acabei de estudar sobre Chorozon, acabei de ver o Caçadores de Troll, que me fez ter um entendimento mais fácil, mais lúdico, mais divertido sobre o que é a batalha contra si mesmo, contra os próprios demônios que tem dentro de si, né? Até Jesus fala na Bíblia sobre os 7 demônios, são na verdade a abertura dos 7 chakras, né? O ritual dos 7 chakras. Então eu não sei bem ao certo, porém essa questão do ritual com as cartas do tarô eu já fiz e eu me conecto muito com o imperador, que é Geburah, né? O imperador, ela é a representação de Geburah, do caminho até Geburah. Então, é uma boa ideia. Eu vou dar uma meditada em cima deles. Franz Bardon, as meditações do Franz Bardon junto com as cartas do tarô, por que não? A gente vai fazer aquele estudo do Franz Bardon. A gente já tem 2 lives, uma para o mês que vem, outra para 2 meses, né? Perfeito, perfeito. Só comentar aqui, o Flávio ele pergunta sobre o filme, eu escrevi, mas vou falar aqui, ó. Tem um filme chamado Deb, no Netflix, que é o Deb 4, 5 e 6. É um filme de terror, onde é um cara que, em vez de ser um exorcista, só que ele não é um padre, ele é um sufi. Então é lá no meio do... Que são os padres islâmicos, né? Que são os cabalistas islâmicos. E ele vai e exorciza as pessoas, o pessoal com demônio lá, exorciza com as técnicas sufis. E ele exorciza o quê? Os djinns. E aí no futuro a gente vai fazer uma live sobre, né, você vai assistir o Deb 4, 5 e 6, sobre isso daí, sobre esse filme. Para explicar um pouquinho sobre... Dark Souls, é isso que você fala, é Dark Souls, né? Para explicar um pouquinho a questão do Sufi, antes de entrar no Dark Souls, digamos assim, a gente tem a religião judaica, certo? Dentro da religião judaica tem a parte mística, a parte magística, a parte dos rituais mais não concretos, mas não é apenas a religião, é a parte magística do estudo. E eles são os cabalistas, então é a cabala. No islamismo é a mesma coisa, a religião é a islâmica, que é um pouco mais diluído, e lá dentro tem a questão dos alquimistas, daquela magia, da parte mais sacerdotal, e eles são os sufis. Então, o que você vai ver no filme, no seriado, é basicamente magia sufi, é basicamente os rituais mais... É uma coisa que eu fiz várias lives falando, olha, cabala e alquimia é a mesma coisa, o pessoal não acredita em mim. E todos vêm do Egito, né? Tem uma brincadeira. Todos vêm do Egito. Então, porque alquimia, de acordo com esse meu amigo, o Guilherme, beijo, Guilherme, te amo, cara, manda um beijo para minha afilhadinha. Ele fala também que a alquimia, na verdade, ela é uma palavra que significa alquimia, que significa a ciência dos negros. Quem tem um pouquinho quem vê, né, noticiário, a gente vê que na África só tem negro. E o Egito é na África. Então, assim, na verdade, o conhecimento, a magia que veio dos egípcios, né? E egípcios também é uma palavra que não é muito legal falar. É melhor falar dos queméticos, porque a cidade de Kemet é o nome que a gente dá, a gente chama de Egito, mas o nome dela é Kemet. E toda a ciência, toda a magia que vem do Egito, vem de Kemet, ela é a alquimia. E essa alquimia, ela era uma das primeiras universidades que tinha na história. Cada um dos nomes que a gente chama de deuses, na verdade, é o nome de uma ciência. Anubis cuida da ciência dos mortos, não lembro, eu não vou falar mais de outros, mas Maat cuida das ciências matemáticas. Então era toda uma ciência que os sacerdotes precisavam passar para alcançar a magia. A minha filha deve estar com sono, tadinha. Toda aquela magia, aquela ciência que os sacerdotes precisavam alcançar para alcançar a magia verdadeira e entrar nas pirâmides e acessar todas aquelas informações. Então, os sufis, eles bebem do Egito, os cabalistas bebem do Egito também. A alquimia é a fonte do sufi e do cabalismo.
Certo. E de várias ordens, né? Bom, vamos caminhar aqui para outra coisa, porque senão a gente vai... Então, ficou marcado isso daí. Duas lives, uma sobre esses filmes, né? Sobre os jeans, alquimistas e tudo mais, né? E Santo Anjo Guardião deste filme. A outra live que a gente vai marcar é uma sobre o Franz Bardon, né? Que a gente vai fazer um estudo do Franz Bardon. Isso para daqui a 2 meses. Bom, passada essa parte do Santo Anjo Guardião, me parece que ali mesmo no Cairo, né, quando o Aleister Crowley estava lá, que ele começa a escrever o livro de Tó. Lembrando que Tó tem a ver com Hermes Trismegisto, que estava ali seria o Tó, a referência do Tó é no Egito e o Hermes Trismegisto está na Grécia. Né? O Hermes Trismegisto, na realidade, ele é a junção de 3 escolas iniciáticas. Que legal, não sabia disso. Eram 3 escolas. Até onde eu conheço, vem de Trismegisto, né? 3 vezes mestre. Se eu não me engano, ou o primeiro ou o segundo desses mestres era Thoth. Era essa ordem secreta, essa ordem magística que trazia o conhecimento divino, que era a ordem de Thoth, que era o conhecimento quemético de Thoth. Posso estar falando besteira, mas aqui é só uma concepção aqui minha. Aí esse tarô, eu já ouvi dizer que o Crowley ele escreveu, ele colocou o tarô dele como um livro de Tó, justamente para zoar com os pessoal que acredita que existe tarô egípcio, porque não existe tarô egípcio, né? No Egito não tem isso. Não. Tem fala, ele não acreditava, ele não acreditava. Ele pegou e colocou o nome de Tó, né? Lembrando que era para ser uma releitura do livro do tarô do Edward White. Ele acabou mudando, acabou colocando a própria essência dele lá. Quem traz o tarô de Tó para o Brasil são seguidores do Osho. Que legal, não sabia. Né? Isso eu vi numa entrevista do Frater Goya, né? Depois procurem na internet o Frater Goya, né, dando entrevista para um canal, sei lá que canal que era, Conhecimentos da Humanidade, acho que era o nome do canal. Do Léo e do Bruno. Acho que era Bruno. Ele dá uma entrevista lá para esse canal e fala que quem traz o tarô do Crowley é o pessoal do Osho. Curiosamente, quem fez muitos vídeos sobre o tarô do Crowley, recentemente, mas muitos vídeos, acho que um para cada arcano, inclusive, é o Otávio Leal. E o Otávio Leal é um seguidor do Osho, tanto é que ele mexe com o Otávio Leal, eu nem imaginei, eu achei estranho ele usar esse tarô. O Otávio Leal, ele mexe muito com Tantra, né? Seguidor do Tantra, né? Do Osho, né? Umas linhas mais orientais, e ele fez muitos vídeos sobre isso. Bom, eu já falei muito sobre esse tarô antes, né? Que eu falei que essa parte aí que o Edward White fez, ele queria fazer igual. Eu acho assim que o tarô, até onde eu sei, para você conseguir entender e criar bem o seu tarô, eu acho que Crowley deve ter feito isso, tem muito conhecimito escondido e com as chaves certas, com o conhecimento certo, dentro da Bíblia, do Apocalipse, né? O Apocalipse é uma releitura de todos os maiores arcanos do tarô. Então é interessante essa questão Os 22 maiores estão na Bíblia, porque assim, a completa seria essa daí, né? Que o tarô teria vindo do Egito, aí sim seria o tarô egípcio, né? Que teria vindo pelo Egito. Aí tem o conhecimento da Cabala, né? Uma parte vai para os judeus, né? Para os iniciados cabalistas, e outra parte vai para a China. Os 56 arcanos menores vêm da China e os 22 dos judeus. Por isso que tem o I Ching, que também é muito parecido com os arcanos menores. Não, mas os arcanos menores, eles estão ligados ao jogo do xadrez, na realidade, que vem da China. O xadrez tem rei, rainha, cavalo, torre. Aí você vai ver lá no baralho, né, no baralho comum, você vai ter o rei, a rainha, o par, né, a dama. E antes da China, ele era um jogo árabe, né? Ele era um jogo árabe, né? O xadrez, ele tem 8 peões. Você imagina que esses 8 peões seriam... Coloca 10, né? Seria do As até o 10. Que legal. Que também então, é a Cabala, né? É a subida da Cabala, né? Como é a descida da Cabala, na verdade. Então, aí teria essa teoria que do Egito vai para a China e para os judeus, junta depois em Marsella, que sai o tarô de Marsella, né? Sai ali.
Sai também o baralho cigano, também está lá em Marsella também. Eu esqueci o nome da... Tem a Lenormand, tem a Madame Lenormand. Lenormand. Interessante, se você estudar a vida da Santa Sara, Uhum. a Santa Sara, ela, se ela for filha de Jesus, né, tudo leva a crer que é a lenda da filha de Jesus. Sim. Tipo, Jesus tem uma filha que o José de Arimateia vem com ela, sai com ela dela de Jerusalém e vai parar na França, em Marselha. No Mar do Sul, né? Os merovingios são todos seguidores de Santa Sara Cali. E ali sai o baralho cigano também, né? Ali surge o baralho com a Lenormand e o baralho do tarô de Marselha com esse pessoal. E eles começam a ficar mais popular em 1400 mesmo, quando aparece a alquimia, a cabala, e aparece os tarô também. E quem faz essas ligações todas é o Eliphas Levi. Ele fala, não, o tarô tem a ver com astrologia, tem a ver com os 22, com o Apocalipse, né? Com o Apocalipse, com tudo, né? Com cabala. As 22 letras do hebraico, né? Ele faz um estudo bem profundo. Ele faz tudo isso. O pessoal da Golden Dawn que pega esse conhecimento do Eliphas Levi, né? Eles contam uma história que para mim não é verdadeira, né? Não sei. Mas eu acho que eles contam uma história que, né, fechando aqui tudo que a gente falou hoje, o Tamal Mathers, ele encontra lá o manuscrito, né, o Will Scott e o Tamal Mathers, eles encontram um manuscrito numa biblioteca e, na base desse manuscrito, eles montam a Golden Dawn. Eu já acho que eles encontraram uma linhagem do Eliphas Levi e montam a Golden Dawn. É o que eu acho, não sei. Faz sentido. Né? Que tem encontrado um manuscrito e tudo mais. E é isso aí, meu. Mas aí o livro de Thoth, o que é o livro de Thoth? Qual que é a diferença dele para os outros tarôs? Qual que é a questão? Porque até onde eu conheço do livro de Thoth, o tarô de Thoth é um tarô que me chama, é o próximo que eu vou querer entrar em contato, depois de eu entender bem os arcanos menores no Rider-Waite, eu quero entrar em contato também com o tarô de Thoth, porque... do Crowley, porque assim, quando você olha uma das cartas, você tem ele aí, por acaso? Para mostrar as cartas? Se você olha as cartas, você já começa a sentir a energia e a vibração delas, mesmo pela internet, mesmo à distância, sabe? E de acordo com que os podcasts, as pessoas que eu escuto, o Deudébio mesmo, ele é um que tem a maior parte do simbolismo e é simbolismo escancarado, sabe? É tipo... tem uma carta lá que tem o bode, tem o Baphomet na cara, assim, mostrando toda a energia. Então, eu acho que também deve ter... Não, mas todo tarô tem o Baphomet. Na carta do demônio, né? Do diabo, né? O diabo é o Baphomet. Mas eu não lembro nem se ele coloca como diabo. Eu acho que ele coloca em outra carta. Não sei se é o diabo em si. Então, eu não tenho o tarô do Crowley. É que assim, eu não me interessou muito o Crowley. O que me interessou foi uma linha judaica cristã. O Crowley não vai por esse caminho, né? Então, por exemplo, eu tenho o tarô aqui do Edward White e tenho o do Oswald Wirth. Né? Do Oswald Wirth, ele foi montado... É esse aqui, ó. Na realidade, os arcanos menores igual de Marselha. E aí os menores, como que ele é? Ele é igual de Marselha. Eu já vi ele na internet. Só que os arcanos maiores, eles são assim, ó, tá vendo? A papisa. Esse que ele chama de papisa, ele já puxa mais para o cristianismo, né? Mais forte para o cristianismo. Não, todos têm papisa, mas qual que é a diferença desse daqui? Esse aqui, o Oswald Wirth, o que acontece? Ele queria montar um tarô perfeito. Ele pegou o tarô. Esse daqui seria o tarô do Eliphas Levi. Imagina assim, ele catou o tarô do Eliphas Levi e falou, não, vamos... Tanto é que se você pegar esse tarô e pegar... Tem algumas fotos de tarô no livro... No Dogma e Ritual de Alta Magia. Você vai ver que é tarô. Porque aquele lá é o tarô do Eliphas Levi. Então ele pega as imagens do e começa a pintar. Pega o tarô lá do Eliphas Levi e começa a pintar. O que ele faz? Tinha a Ordem Rosa Cruz cabalística, tinha a Ordem Martinista, tinha a Ordem Rosa Cruz católica, né, que era do Peladã, e ele era amigo de todo mundo. Então ele chegava lá no Papos e falava, que cor que eu pinto esse tarô aqui? O Papos falava, pinta disso. Aí ele ia lá no Stanislas de Guaitá e falava, o Papos falou para pintar desse jeito, como que você acha que é? Aí ia lá no Peladã, né, no Joseph Peladã, e aí, né, como que eu faço isso?
ele pegou a ideia de todos aqueles que eram cristã judaica e montou o cristão. Esse é o do Oswald Wirth. Então, é o melhor, a meu ver, por exemplo, que eu uso o tarô... Mais completo, né? É porque eu uso o tarô para estudar a Bíblia. Você vai estudar o Apocalipse. É dividido em 22 partes, cada parte é um arcano do tarô. Para a Bíblia. Eu uso o tarô para gráfico de radiestesia. Então, você monta lá um gráfico, por exemplo, e aí você põe um arcano de tarô para vibrar a energia. Eu uso esse aqui. Que legal. O do Crowley, eu acho... por exemplo, o do próprio Edward White, eu já não uso. Porque se você pegar um exemplo, o diabo. O diabo aqui... Deixa eu ver se eu tenho um diabo fácil aqui. Essa técnica de radiestesia você precisa me ensinar, meu, porque eu já tentei fazer uns sketches, algumas tentativas, mas é mais fácil eu meditar em uma carta em si, mas conseguir... Por exemplo, você está usando para subir a árvore da vida, é esse tarô que você tem que usar, eu acho. Sério? Nossa. Eu uso o tarô para experiência e estudo da Cabala, porque para mim eu estudo a Cabala com o tarô e o tarô com a Cabala, as duas coisas são intrínsecas, entendeu? Ó, dá para ver o diabo? É que eu não sei, porque essa câmera aqui, eu até falei hoje... Não, tá legal, dá para ver. Dá para ver a estrela na cabeça dele? Dá, o pentagrama. Para cima, não é isso? Sim. Agora imagina você fazendo uma vibração, só que o pentagrama para cima já quer dizer que, mesmo sendo um diabo, ele é voltado, ele tá se regenerando. Que o legal. problema não é ser o diabo. O pentagrama, na verdade, imagina um homem com os braços abertos, braço e perna aberta, é um pentagrama. Ele está para cima, porque quer dizer que a cabeça, né, a cabeça está, ou o espírito domina os instintos animais, que seriam os 4 elementos que eu falei. Sim, sim. Então, o espírito domina os seus instintos inferiores, né? Se você virar de ponta cabeça, um pentagrama de ponta cabeça, é como se os seus instintos dominassem o seu espírito. Por isso que tem uma parte do roqueiro que usa o pentagrama de ponta cabeça, e normalmente é como se fosse um gráfico de radiestesia pulsando no peito dele, e em algum momento, sem saber, né? Daqui a pouco ele virou um alcoólatra, um drogado e tudo mais, por causa daquele pentagrama de energia. São os 4 elementos e no centro o mago, né? A gente sempre tem que fazer isso, até no alimento. Olha o Edward White. O Edward White, que já era da Golden Dawn, não era essa linha mais espiritualista, eu não sei nem se eu vou ter fácil aqui, porque eu joguei tarô para outra pessoa, e eu acho que estava no tabuleiro, mas eu achei uma foto aqui do diabo no tarô de Crowley. Nele tem o centro, é um bode, aí ele tá em cima de pessoas que parecem estar na perdição, cara, realmente é. Espera um pouquinho, eu vou pegar um negócio aqui, peraí. Beleza, aqui o diabo. Ela é realmente uma carta... Então, o tarô de Thoth, ele é muito forte, carrega uma energia muito, muito grande, mas eu preciso ainda, para entrar nesse tarô, eu preciso conhecer mais. O tarô do Edward White, olha como que é o pentagrama do tarô do Edward White. Já é o contrário, é isso que eu tenho. Ponta cabeça. Então, se fizer um gráfico e colocar este arcano, ele já vai estar vibrando de uma forma diferente. Já não dá para... Né? E o tarô, para mim, ele é um instrumento para abertura de consciência. Se você for fazer uma magia, né, e colocar um tarô já diferente... Então, eu uso esse aqui que é mais cristão, do Oswald Wirth. Então, por isso que eu ia atrás do tarô do Crowley. Porque eu acho que o do Crowley... Pode ser que um dia eu compre por curiosidade, mas não para fazer uma prática. Eu queria ainda estudar, eu ainda quero conhecer. Porque, assim, o Crowley, para mim, se eu estou buscando a luz, o Crowley, olhando pela lua, né, olhando por Yesod, olhando a lua, ela tem a lua cheia e a lua nova, né, a lua negra. Para mim, eu vejo que o Crowley, ele é meio a lua negra. O sol está do outro lado, mas ainda assim eu tenho que conhecer. Então, eu tenho que conhecer o que ela faz, tenho que conhecer o que acontece. O Crowley é, tipo, minha lua negra inteira. Realmente,
Mas ainda assim atrai, ainda assim atrai, você tem que tomar cuidado, né, com essa questão, ainda mais quando vai praticar magia com o tarô, você tem que conhecer muito bem os simbolismos que tem lá dentro. Tem duas pessoas que eu acho que não foram bem interpretadas e que conhecem muito. É o Crowley e o Samuel Weor, que é da Gnose, né? Então, eu não conheço. Ele também, Samuel Weor, tem livros maravilhosos, tem muita gente que critica ele, né? São esses dois. Bom, vamos encerrar a live, porque estamos 1h30 já aqui. A gente fala, né? A gente fala. Alguém tem dúvidas aí? 1h30 falando aqui, estou já com dor de cabeça. Eu vou terminar essa live com a sugestão. Depois que vocês aprenderem a fazer bastante o tarô, depois que vocês entenderem o Apocalipse, façam o seu tarô. É a melhor coisa que você pode fazer. Faça o seu tarô. Não, né? Se o Crowley fez. Oi? Se quiserem aprender tarô, eu dou aula de tarô online, inclusive. Aqui desse lado. Isso. Um curso de numerologia cabalística que usa tarô. Muito bom, muito bom. Também tiro tarô, mas as minhas práticas estão mais baseadas no xamanismo e na cabala do que na prática do tarô em si. E eu vou aprender um pouco contigo sobre astrologia, hein? Eu quero conhecer um pouco mais de astrologia contigo. Astrologia é uma das ciências lindas. O Douglas falou, agradeço, Ulisses, pela live, muita informação e uma grande oportunidade de conhecimento. Abraço. Pô, Douglas, obrigado por ficar aí com a gente até o final. Muito legal estar com vocês. É isso aí, gente. Agradeço a presença de todos aí, todos que nos assistiram. É claro que não tem, a gente termina sem ter muita conclusão, 1h30 falando, e se der, a gente falava mais ainda. Com certeza. E vamos ver se gostarem, deixem aí recados. O que vocês preferem falar primeiro? Sobre esses filmes aí do Dark Songs e o Deb? Ou fala sobre o Franz Bardon, né? O projeto nosso do Franz Bardon. Vocês escrevam aí depois, deixem escrito aí ou nos comentários do bate-papo, ou depois aqui embaixo. Né? Entre em contato e a gente... E aí, para ver qual vai ser a nossa próxima live, isso daqui a um mês, né? Porque já semana que vem já vai ter outra pessoa aqui no Epifania sendo entrevistada. Beleza? Delmanto, obrigado de coração, cara. Me convide quando quiser. Eu adoro ser desafiado a falar sobre coisas que estou aprendendo, coisas novas e experiências que a gente está passando. E depois que esse Abramelin acontecer, eu volto a falar sobre o que aconteceu, como que foi. E se eu tô vivo ainda. Né? Ou não. Né? Ou não. Ou não fala, né? É verdade. Tem algumas coisas meio particulares, né? Meio pessoal, assim. Mas, pelo menos, ensinar as pessoas. Sobre o Abramelin, só para finalizar também, tinha uma outra coisa. Quem quiser o ritual um pouco mais rápido, tem no Libernu, do Peter Carroll. Essa mensagem fica para quem ficou até o final. Ele faz em um dia. O ritual é de um dia só. Que deve ser o curso do Ailton Amaral, que dava esse curso aí. Pode ser. A busca pelo algoides, né? Há pouco tempo, o ritual do Santo Anjo Guardião. É interessante. Beleza, vamos encerrar a live. Você continua aí. A gente só vai encerrar. Gente, muito obrigado por participar aí, por assistirem a nossa live. Fiquem todos com Deus. Desejo muito amor, saúde e prosperidade a todos. E até a próxima, gente. Um grande abraço. Obrigado, gente. Valeu!